Olá, nesta aula vamos falar sobre títulos públicos. Então, dentro da parte de investimentos de renda fixa, chegamos aos famosos títulos públicos. Falamos aqui sobre títulos públicos federais, então que existem aí no âmbito do governo federal do Brasil. Vamos lá. No Brasil, quem emite título público é a Secretaria do Tesouro Nacional. É uma secretaria do Ministério da Fazenda e desde 1980 é a Secretaria do Tesouro Nacional que é responsável pela administração e planejamento da dívida mobiliária interna. Então a gente tem que o Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, chamada popularmente de Tesouro Nacional, emite títulos e não é o Banco Central que emite os títulos, É um engano que às vezes surge. O Banco Central ele é responsável pela execução da política monetária, então ele compra e vende títulos para fins de política monetária, mas ele não é quem emite um título público. Em 2002 foi criado então o programa Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo que ele permite a compra e venda de títulos públicos por cidadãos comuns e surgiu como uma forma de incentivar a poupança, o hábito de poupar. O Tesouro Direto foi responsável por tornar os títulos públicos tão conhecidos. Então veja que muitas vezes é falado em investir no Tesouro Direto. Na verdade, Tesouro Direto é uma plataforma criada pelo governo e hoje essa plataforma é integrada aos bancos, integrada às corretoras de valores também. E na verdade foi essa plataforma que viabilizou o investimento em títulos públicos por cidadãos comuns, só que os investimentos em si não são no Tesouro Direto, Tesouro Direto é a plataforma, os investimentos são feitos nos títulos públicos que têm seus respectivos nomes que vamos tratar aqui. Vamos lá então falar dos tipos de títulos públicos. A gente tem o primeiro, um dos mais conhecidos, que é o Tesouro Selic, a antiga Letra Financeira do Tesouro, a antiga LFT. É um título com rentabilidade diária vinculada à taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, e a forma de pagamento dele é no vencimento, ou quando o investidor resolver resgatar. Então ele é uma das formas que existe no mercado do investidor fazer a sua reserva de emergência, sua reserva de segurança para aquele momento em que o investidor pode precisar dos recursos. Então é um investimento pós-fixado vinculado à taxa Selic, 100% vinculado à taxa Selic, 100% pós-fixado. O segundo título que vamos falar aqui é o Tesouro IPCA+, a antiga NTN-B principal, a antiga Nota do Tesouro Nacional Série B principal. Então veja que o nome dos títulos públicos, de forma geral, os nomes melhoraram bastante, ficaram bem mais amigáveis. No caso do Tesouro IPCA é muito mais intuitivo do que NTN-B. No caso do Tesouro IPCA+, a rentabilidade é vinculada à variação do IPCA, acrescida a uma taxa de juros já definida no momento da compra. Quando esses títulos são emitidos, essa taxa extra, essa taxa real, ela sai a 6%, só que dependendo do mercado, de como o mercado está considerando, está avaliando o título naquele momento, essa taxa pode ser um pouco superior ou um pouco inferior. Então normalmente ela vai ficar aí de 3,5% até uns 7%, são mais ou menos os limites de mínimo e máximo histórico, mas normalmente fica em torno de 4,5% a 6, alguma coisa por cento além do IPCA. Então veja que se, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, se o investidor ele compra o título desse a uma taxa de 5% além do IPCA, e se, por exemplo, em algum momento o Brasil, então a economia brasileira vir a ter um IPCA igual a zero, o investidor vai ter apenas 5%, se essa foi a taxa que ele contratou, 5% de taxa nominal aí do seu investimento. Agora, se a inflação subir a 20% ao ano, por exemplo, o investidor vai ter 20% mais os 5% real. Então, ele sempre tem garantido esse 5% real.
dependendo do andamento da economia, pode ser que digamos que a taxa Selic suba bastante e chegue a 10%, por exemplo, ou 15%, enfim, e o IPCA permaneça baixo, muito próximo a zero. Então você vai ter, nesse exemplo, um investimento pós-fixado remunerando muito mais do que um investimento atrelado à inflação. Então é relativo, não existe aqui um melhor ou pior, depende muito do momento da economia, né? E também do tempo que o investidor tem para manter os seus investimentos em carteira e dos seus objetivos, né? Esse tipo de título, Tesouro IPCA+, vinculado à inflação, é importante que o investidor mantenha ele até o vencimento. Então, existem formas de fazer trade, né? De fazer operações aí de compra e venda com esses títulos, mas de forma geral, para fins de começo de investimentos, de entender do assunto, o recomendado é que esses investimentos sejam carregados até o seu vencimento. Então, os títulos IPCA, vinculados ao IPCA, tem essa característica. A gente tem o IPCA, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, antiga NTN-B. A diferença para o Tesouro IPCA+, é que aqui a gente tem uma rentabilidade de novo vinculada à variação do IPCA, mas aqui existe um pagamento de juros semestrais. Esses juros semestrais, eles são chamados de cupons, tá? Então, o pagamento de cupom, né, de juros semestrais, é feito no caso do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A gente tem também o Tesouro Pré-fixado, a antiga LTN, letra do Tesouro Nacional. Nesse título, o investidor sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade que ele vai ter se ele carregar o título até o vencimento. Então, vai depender do momento da economia, né? Mas é possível entrar no site do Tesouro Direto e ver qual é a rentabilidade que está sendo paga em uma LTN para determinado dia que o investidor deseja comprar. Por fim, a gente tem o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, antiga NTN Série F, que é similar à LTN, só que existe aqui o pagamento de cupom semestral. Assim como há também no Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA com juros semestrais, a gente tem também o pagamento de cupom semestral, no caso do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Assim a gente finaliza então os principais tipos, né, de títulos públicos federais aqui no Brasil. Normalmente os mais populares dentre esses que foram falados aqui é o Tesouro Selic, que é muito importante, bastante útil para casos de reserva de emergência, e também o Tesouro IPCA por ter essa característica de manter o poder real, né, de ganho do investidor. Então, em casos em que a inflação ela se torna bastante volátil, em que há uma incerteza acerca da inflação, esse investimento, o Tesouro IPCA, ele ganha bastante lugar aí no mercado. É isso, então nos vemos na próxima aula.